Marco Aurélio, um imperador que, apesar de governar o maior império do mundo na época, acreditava que o maior poder não estava na espada, nos exércitos ou nos títulos. Para ele, o verdadeiro domínio era sobre si mesmo, e entre todas as virtudes que cultivava diariamente, havia uma em especial que ele tratava com reverência: o silêncio. Não o silêncio vazio ou passivo, mas aquele que nasce da escolha consciente de não reagir diante daquilo que não vale a pena. Na obra Meditações, escrita por ele mesmo, Marco Aurélio deixa claro que os ruídos do mundo são constantes: as críticas, os elogios falsos, os conflitos entre homens e até os próprios pensamentos inquietos que nos dominam sem aviso. Em meio a esse caos, o silêncio se torna um refúgio, uma fortaleza mental, uma espécie de escudo invisível que nos protege da impulsividade e nos conecta com aquilo que realmente importa: a razão, o equilíbrio e a virtude. Em uma passagem famosa, ele escreve: se for possível, fale apenas o que for necessário. Fale pouco, mas com propósito, pois muitas palavras são como fumaça, obscurecem o que é claro e não aquecem quem escuta. Essa ideia, tão profunda quanto prática, é quase um soco no estômago para quem vive nos tempos atuais, onde todo mundo sente a necessidade de opinar sobre tudo, de se posicionar o tempo todo, de reagir a cada ataque, crítica ou provocação. O silêncio, hoje, é quase um ato de rebeldia. Imagine um homem sentado em um trono, com poder absoluto. Seria fácil para ele mandar calar os outros, mas o que Marco Aurélio fazia era diferente. Ele silenciava a si mesmo. Ele escolhia ouvir mais do que falar, observar antes de agir, refletir antes de responder. E essa postura não era sinal de fraqueza, era a mais pura demonstração de força interior. Porque dominar os outros pode até ser um sinal de poder, mas dominar a si mesmo, isso é a verdadeira vitória. Vivemos numa época em que somos bombardeados por vozes o tempo todo. As redes sociais exigem uma opinião imediata. A sociedade cobra posicionamentos instantâneos. As conversas superficiais valorizam quem fala mais alto, não quem pensa melhor. E nessa avalanche de barulho, esquecemos que o silêncio, quando bem usado, comunica mais do que 1000 palavras. Ele revela equilíbrio, revela discernimento, revela sabedoria. O silêncio que Marco Aurélio praticava não era isolamento, era estratégia. Era uma forma de enxergar com clareza onde os outros estavam cegos pela pressa. Enquanto muitos se entregavam à raiva, à vaidade ou à necessidade de vencer discussões, ele se perguntava: essa reação é digna da minha razão? E muitas vezes a resposta era não. Então ele calava. E nesse ato simples, ele vencia. Porque o silêncio para os estoicos era uma vitória sobre o ego. Há um tipo de coragem que é silenciosa. Não chama atenção, não exige aplausos, não aparece nos holofotes. É a coragem de não revidar, de não responder na mesma moeda, de não se deixar levar pelo impulso da emoção. Marco Aurélio entendia que o impulso é o primeiro inimigo da razão. Quando alguém o atacava verbalmente, ele não pensava em contra-atacar. Ele pensava: essa pessoa está agindo de acordo com a ignorância dela. Eu devo descer ao mesmo nível? Essa reflexão é poderosa, porque a maioria das brigas, discussões e desentendimentos nasce da incapacidade de observar o momento. A reação rápida, instintiva, costuma vir da vaidade ferida ou do ego inflamado. O silêncio, por outro lado, nasce da mente que observa, que pondera, que não se deixa dominar pela necessidade de vencer. Marco Aurélio via no silêncio uma prova de autocontrole, uma demonstração de que o outro não tinha poder sobre o seu estado interior. É claro que o silêncio não deve ser confundido com covardia. Há momentos em que é preciso falar, se posicionar, dizer a verdade com firmeza, mas o segredo é saber quando. Nem sempre a verdade precisa ser dita no calor da emoção. Às vezes, ela precisa ser guardada, amadurecida, polida. Marco Aurélio sabia que falar sem pensar era como disparar uma flecha sem mirar. Pode acertar, mas também pode causar mais caos do que ordem. E para ele, a ordem interior era tudo. Muitos dos conselhos que Marco Aurélio escrevia para si mesmo eram sobre isso: dominar o próprio temperamento, não se deixar perturbar pelos erros dos outros. Ele sabia que o mundo era cheio de tolices, injustiças e ofensas gratuitas, mas também sabia que o único lugar onde ele tinha total controle era dentro
dentro de si. O silêncio se tornava então um exercício diário de vigilância da alma, uma prova de que ele não era um escravo das emoções. Se olharmos bem, o silêncio é um espelho. Ele mostra quem somos quando não estamos nos defendendo ou atacando, quando estamos apenas presentes com nossos próprios pensamentos. E isso pode ser assustador para muitos, porque o barulho distrai, mas o silêncio revela. Ele mostra nossas contradições, nossas vaidades, nossos medos. Talvez por isso seja tão difícil praticá-lo, mas Marco Aurélio sabia. Só enfrentamos aquilo que temos coragem de encarar no silêncio. Pense em quantas vezes você respondeu algo no impulso e se arrependeu depois. Quantas brigas poderiam ter sido evitadas com um momento de pausa? Quantas palavras desnecessárias foram ditas só para ter razão? Marco Aurélio não queria ter razão. Ele queria viver com virtude. E a virtude para ele era muito mais do que um conceito bonito. Era uma prática diária, uma escolha consciente. E o silêncio fazia parte dessa escolha. Marco Aurélio escrevia suas reflexões à noite, após longos dias de batalhas políticas, decisões difíceis e tensões imperiais. E mesmo com tudo isso, escolhia registrar pensamentos voltados para si, não para impressionar os outros. Ele nunca quis publicar suas palavras. Era um diário, um diálogo entre ele e a própria consciência. Isso mostra o quanto o silêncio externo vinha acompanhado de uma escuta interna poderosa. Ele falava pouco com os outros, mas muito consigo mesmo. Essa prática do diário filosófico é uma das maiores heranças de Marco. Ao escrever, ele não se colocava como imperador, mas como um ser humano tentando ser melhor. E muitas vezes, refletia sobre os momentos em que o silêncio teria sido mais sábio. Ele registrava falhas, impaciências, arrependimentos, e ao fazer isso, fortalecia a própria vigilância. Era como se ele estivesse dizendo: mesmo eu, que mando em exércitos, ainda sou um aprendiz da virtude. É incrível pensar que um homem com tanto poder tinha humildade suficiente para não se considerar superior aos outros. Ele sabia que o cargo que ocupava não tornava sua alma mais nobre, e que muitas vezes a verdadeira nobreza estava em suportar as críticas sem reagir, em aguentar a injustiça com dignidade, em escolher o silêncio, mesmo quando tinha todas as condições de responder com força. Isso é sabedoria em sua forma mais pura. A filosofia estoica ensina que devemos viver em harmonia com a razão e a natureza. E a natureza, por sua vez, nos mostra que nem tudo precisa ser dito. Observe o mar. Ele pode ser calmo ou agitado, mas nunca perde sua profundidade. O mesmo vale para a mente estoica. Ela pode pensar muito, mas não precisa se expressar o tempo todo. Às vezes, o pensamento mais valioso é aquele que você guarda, porque entende que o momento certo ainda não chegou. Quando escolhemos o silêncio, estamos dizendo: não vou reagir como esperam que eu reaja. Vou escolher com consciência. Isso quebra ciclos, desarma conflitos e protege nossa paz interior. Marco Aurélio não via o silêncio como fuga, mas como maturidade, como uma forma de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tentava provocá-lo, manipulá-lo ou testá-lo. Ele entendia que um homem sábio não é aquele que vence todas as discussões, mas o que sabe quais discussões valem a pena. É curioso como, hoje, o silêncio se tornou quase subversivo. Em tempos de exposição extrema, ficar em silêncio é ser visto como omisso. Mas Marco Aurélio nos mostra o contrário. O silêncio pode ser um ato de resistência contra a superficialidade. Pode ser um grito interno por profundidade. Pode ser o espaço necessário para que a razão fale, em vez do ego. Ele escolhia calar, não por medo, mas por sabedoria. E é isso que o tornava grandioso. Silenciar não é se calar para sempre, mas escolher o momento certo para falar. E principalmente, o momento certo para não falar. Marco Aurélio entendeu isso profundamente. Em um mundo onde todos reagem, ele refletia. Em um império de vozes, ele fazia da mente o seu templo de paz. Seu exemplo não é sobre se afastar do mundo, mas sobre não permitir que o mundo te afaste de quem você realmente é. O silêncio era, para ele, uma disciplina espiritual, uma prática de liberdade interior que poucos ousam cultivar. E talvez essa seja a maior lição que Marco Aurélio nos deixa. Não permita que o barulho do mundo afogue a sua razão. Não se apresse a responder só porque esperam uma reação. Escolha o silêncio quando ele for mais sábio. Escolha a pausa quando ela for mais nobre, porque no fim das contas, quem domina o próprio silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, já conquistou o maior império de todos. Se essa mensagem te despertou algo, então você sabe, é hora de buscar mais. Clique em inscrever-se e siga com a mente aberta.